Aqui quem vos fala é o professor Sérgio Góes. Essa é a disciplina Introdução à Administração e a mini aula de hoje tem a temática de estruturas organizacionais. Nós vamos discutir aqui algumas abordagens para o projeto estrutural de qualquer organização. O DIFT, nossa referência aqui, 2017, ele sugere 5 abordagens. Primeira abordagem, a abordagem mais tradicional, chamada de abordagem funcional vertical. É uma abordagem que você tem a distribuição de níveis hierárquicos de maneira vertical e sua especialização funcional na horizontal. Então, vocês podem ver aí, por exemplo, que vocês têm um departamento de recursos humanos, fabricação, contabilidade, a gente poderia ter marketing, finanças e por aí vai. Então, essa é a abordagem mais tradicional que a gente tem dentro das organizações e uma abordagem que a gente chama de funcional, porque ela está dividida pelas funções das organizações. Então, ela tem esse nome em função dessa distribuição de funções dentro da organização. Uma outra abordagem, também muito comum, e aí já de organizações muito grandes, é a abordagem divisional, ou seja, são organizações que geralmente possuem diversas divisões, diversas unidades que têm, vamos dizer assim, uma característica de produtos bastante diferente. Então, vamos supor de uma organização que tivesse uma divisão de produtos eletrônicos, outra de produtos para hospitais, outros produtos para imagem de laboratórios, enfim. Então, o que você tem é uma organização que ela se divide pela especialização de produtos, né? Então, a divisão ela acontece por uma razão propriamente da, vamos dizer assim, caracterização do negócio. E ela depois segue a estrutura funcional, conforme a gente viu na apresentação da primeira estrutura, tá? A terceira abordagem, e essa é uma abordagem que se torna cada vez mais comum, é aquilo que se denominou de matricial, né? Pela figura é possível perceber que você tem uma estrutura, né, de divisão de produtos que, de uma certa maneira, eles dividem a atenção da estrutura funcional da figura. Então, você tem apenas uma estrutura de recursos humanos, fabricação e contabilidade, e você tem uma divisão de produto, né, que ela acaba se, vamos dizer assim, dividindo os recursos dessa organização já existente. O que é que traz isso? Isso traz uma economia de estrutura, né? Vocês viram que na anterior a gente tem uma divisão e dentro dessa divisão suas especializações, né, sua divisão funcional. Então aqui a gente tem uma estrutura funcional apenas que atende essas divisões de produto. A ideia é que você tenha com essa estrutura uma diminuição, ah, vamos dizer assim, de um peso menor, né, em termos de estrutura, uma quantidade de pessoas, uma quantidade de gastos e custos menor também, e mais flexibilidade e agilidade para o desenvolvimento das atividades. Então, essa é a estrutura matricial. E a gente tem uma outra possibilidade que é denominada aqui com base em equipes. Então, você tem uma estrutura organizacional que é mais flexível. Essa estrutura ela vai depender do tipo de, vamos dizer assim, características que cada equipe é necessária para desenvolver a atividade. E é muito interessante que esse tipo de estrutura, geralmente, ela tem uma associação
com abordagem de processos, ou seja, em vez de a organização ela ser orientada para desenvolvimento de rotinas, né, funcionais, e aí você ter a departamentalização funcional, como a gente viu anteriormente, você tem aí objetivos, às vezes projetos específicos, em que uma equipe é formada para chegar a um determinado objetivo. Então são equipes mais flexíveis, são estruturas, desculpa, mais flexíveis, que podem estar, vamos dizer assim, sendo modificadas ao longo do tempo. Enfim, uma quinta possibilidade de estrutura, que é aquela estrutura formada em rede, onde você tem um elemento central, que é chamado de nó, e que ele faz vamos dizer assim, a conexão com as diversas necessidades de especialização da estrutura. Então, é como se você tivesse, vamos dizer assim, um emaranhado de conexões, e essas conexões elas correspondessem à necessidade específica que essa rede, esse nó central precisa. É um tipo de estrutura mais comum do mundo digital, é uma estrutura de conexão, vamos dizer assim, mais moderna e do mundo, vamos dizer assim, mais atual. São os prós e contras, por exemplo, da escolha entre estrutura funcional e estrutura divisional. Os prós: você tem toda uma especialização, todo um foco na sua divisão, né? Então, cada divisão tem aí sua equipe especializada, preparada e trabalhando com foco na sua divisão. No estrutura funcional, você tem um foco da estrutura em termos gerais, você não tem um foco específico numa divisão ou outra. Então, é naturalmente que essas estruturas que a gente vê na divisão, quando na estrutura funcional, ela vai competir por recursos, né? Competir por atenção. Recurso também é tempo das pessoas, né? Tempo dos departamentos especificamente. Então, grande diferença aí é a questão do tamanho da estrutura, seus custos, mas também seus benefícios em termos de foco, especialização né, no setor específico, segmento específico que a empresa está atuando. Uma outra possibilidade é desenvolver essa estrutura organizacional com base nas questões geográficas, né? Então, você tem aí uma ideia de divisão, mas essa divisão ela segue a distribuição geográfica. Então, por exemplo, a gente tem a divisão relativa à América Latina, né, por exemplo, tá? E dentro dos Estados Unidos você tem uma divisão do próprio Estados Unidos em duas áreas diferentes. Então, isso geralmente acontece quando essas áreas têm alguma similaridade ou dimensão em termos de tamanho de mercado, enfim. Então, essa é uma das condições de decisão por esse tipo de estrutura. E aí, você tem um órgão de assessoria ali, chamado staff consultivo. Esse órgão ele não tem poder hierárquico nos que estão abaixo dele. Ele é um órgão de consultoria ao diretor executivo. Então, é uma espécie de assessoria sem poder hierárquico abaixo, nas posições abaixo eh, dessa estrutura. Bom, o que é que você tem em relação à estrutura matricial? Essa é uma estrutura que você tem, vamos dizer assim, uma grande dificuldade que é a dupla autoridade. Então, por exemplo, você tem nesses nós aí os funcionários que obedecem a dois chefes. Então, você tem o vice-presidente de aplicações, por exemplo, o vice-presidente de finanças, e você tem os gestores de produtos. Então, esse gestor de produto, ele vai estar se relacionando com os funcionários da vice-presidência de finanças e tem um nível de hierarquia, né? Ele tem um nível de importância como o vice-presidente tem o dele. Então, a grande questão aí é a autoridade
que você vê na cadeia de comando. Então, isso aí é a grande dificuldade, essa disputa de poder, disputa de recursos, né? Então, a cadeia de comando, vamos dizer assim, fica um tanto quanto confusa ou em risco, né? Podendo ter aí a briga de poder. Quem manda mais? Uma abordagem de rede já é uma abordagem que é muito pouco usual, né? É uma abordagem que a gente vê com muito menor frequência, mas é uma abordagem que cada vez mais ela faz sentido na construção de redes organizacionais, né? A gente teve, por exemplo, num passado recente, um tipo de organização chamado consórcio de exportação, né? É uma organização onde você reúne uma série de empresas diferentes com parceiros como organismos de governo, etc. O Sebrae, por exemplo, que se juntam para formar como se fosse uma única empresa, uma única organização representativa de todas essas organizações da rede produtiva. Então é algo assim muito raro, muito, não vou dizer raro, mas é muito menos frequente do que as demais, né? Muito menos frequente mesmo do que as demais estruturas. Por fim, a gente tem aí uma série de vantagens e desvantagens estruturais. Então, é importante que vocês procurem nos livros de introdução à administração buscar a leitura, né, dos capítulos sobre estrutura organizacional. E lá vocês terão aí uma maior explicação e um maior detalhamento de quais são as suas vantagens e desvantagens, né? Funcional, de uma certa maneira, quais são as suas vantagens, né? Eficiência, né, de recursos, escala, economia, especialização aprofundada de habilidades. Desvantagem é a questão de lentidão em relação às mudanças, concentração no topo da hierarquia das decisões, né? E a questão da comunicação entre os departamentos funcionais. Na divisão, a resposta é rápida e flexibilidade em ambiente estável, né? Ou seja, porque está focado naquela divisão, né? Você tem, vamos dizer assim, uma proximidade maior com o cliente, né? Você tem aí uma coordenação mais ajustada em relação aos departamentos funcionais. Aí você também tem uma grande questão de custo aí, né? Como desvantagem, que é a duplicação de recursos. Esse é o principal. Mas crucial, você tem aí a questão da flexibilidade em relação ao ambiente de mudança, cooperação, mas também você pode ter aí problemas de conflito de cadeia de comando. A vantagem da estrutura de equipe é a questão da redução de barreiras entre departamentos. Não há departamentos, né? Tudo é motivado por uma equipe. Mais motivação, um moral mais elevado, mais enxuto. A grande questão é o tempo, né, tempo e recursos que são gastos, né, na coordenação das atividades, já que você não tem uma hierarquia definida, né, ou uma hierarquia tão ajustada como nas outras estruturas. E, finalmente, a questão da rede virtual, que é, vamos dizer assim, de muito mais flexível, rápida, né, bem, muito menos propensa a controles, né, do que as demais. Então, o que é que a gente tem de mais desafio hoje em dia, né? A flexibilidade em função do ambiente cada vez mais necessário, né? A mudança, né? Então isso quer dizer quebra de barreiras internas, integração, melhor coordenação de recursos, né? Cooperação, esse é um problema muito sério dentro da organização, né? Então, esses são os grandes desafios que a escolha da estrutura organizacional deve enfrentar. Bom, finalmente, você tem aí uma evolução, né, que geralmente você tem uma estrutura vertical tradicional que para muita organização ainda funciona. Essa migração
indo para equipes multifuncionais ou de projetos, e mais recentemente, né, os processos de reengenharia que, focados nos processos, acaba formando aí, vamos dizer assim, equipes horizontais que atuam aí dentro vamos dizer assim, da estrutura, podendo ser ela modificada, extinguida, novas criadas ao longo de todo o processo. Então, esse é uma pequena aula sobre estrutura organizacional. Mais detalhes, procurem as referências do plano de ensino.